Bom dia, gente. Olha, eu vou fazer esses vídeos agora para resolução de exercício, que nesse caso esses vídeos vai servir para resolver com vocês, gente, os exercícios que eu passar na semana, tá? Então nessa semana que passou, nessa semana passada, nós vimos, eu passei uma lista de exercícios, passei 10 questões para vocês relacionada ao último assunto que nós vimos, tá? E eu vou resolver essas questões aqui agora, tá? Porque tem gente que não entende muito bem, fica com dúvida, às vezes nem responde, tá? Mas aí eu vou respondendo aqui, porque aí vai tirando as dúvidas, vai fixando melhor o conteúdo. Então, vamos lá, acompanha aí, tá? A primeira questão da lista dos exercícios diz o seguinte. Então, eu vou pegar aqui. Diz o seguinte, ó. Observe os pontos M, N, P, MNPQR no plano cartesiano a seguir, tá? Então o plano cartesiano é esse. Aí assina a opção que apresenta o ponto cuja abscissa é 5 e a ordenada é 3. Então vai lá, gente. Lembra, a abscissa, né, o valor de x no ponto, né? Né, a coordenada de x. E ordenada é a coordenada de y, né? É a ordenada do ponto, o valor de y. Então eu quero saber qual é o ponto que tem as coordenadas 5, 3. O valor de x é 5 e o valor de y é 3. Então vamos lá. Observando aqui, analisando, olha que o ponto R é a resposta, né? Porque olha que a abscissa 5 é aqui no eixo x, abscissa 5, e a ordenada 3 é aqui no eixo y. Então o ponto R é que tem as coordenadas 5, 3. Por que o ponto Q não vai ser? Porque aqui é 3 e 5. Ó. 3 é o valor de x e 5 é o valor de y. Então a abscissa é 3 e a ordenada é 5. Então fica errado, porque é 5 e 3. O ponto P, o ponto M e o ponto N também não vai ser, tá? Tá bem parecido as alternativas aí, mas uns é sinal positivo, outros negativo. Isso interfere na resposta. Então observa que a resposta aqui nessa primeira vai ser o ponto R. Então a resposta é a letra E. Certo? Então, primeira questão do exercício, a resposta é a letra E. Beleza? Vamos para o segundo. Gente, essa resolução de exercício vai ser bem rápida. Eu vou tentar responder de uma forma bem rápida, para não comer muito tempo aqui, que senão o vídeo fica muito longo. Então, vai lá, segunda questão. Segunda questão diz o seguinte, ó. Segundo isso, observe o triângulo MNP, tá? MNP, representado no plano cartesiano a seguir. Assina a alternativa que apresenta as coordenadas dos vértices desse triângulo. Então, quais são as coordenadas dos vértices do triângulo? Ou seja, do ponto M, do ponto N e do ponto P, certo? Se eu analisar aí, as coordenadas do ponto M de Maria, aqui, ó, que é onde começam as alternativas aqui, ponto M, observa que vai ter abscissa, o valor de x vai ser 6, menos 6, né, negativo, 6 negativo aqui, ó, no eixo x, 6 negativo, e o valor de y vai ser 3 positivo, então é menos 6 e 3, certo? Menos 6 no x e 3 no y. Então observa que tem nas alternativas que tem isso como resposta, vai ser a letra B e a letra D, ó, menos 6 e 3, ó, a letra A está errado, que é 3 e menos 6, letra C e letra E está errado, tá? Então já descarto a letra A, C e E, né? Aí só fico entre a letra B e a letra D, certo? Aí agora eu vou analisar o ponto N de navio. Tá, gente, analisando o ponto N, né? O ponto N, que é esse pontozinho aqui, ó, ele tem a abscissa valendo 5 e a ordenada valendo 0. Olha que o ponto está sobre o eixo x. Isso significa que o valor da ordenada é 0, né? Então o ponto tem coordenada 5, 0, 5, 0. Olha aqui na letra B e letra D, que é as alternativas que está em dúvida ainda. Olha aqui na letra B é 5, 0, ponto N, que é correto. E na letra D está 0, 5, que fica errado. Então a resposta, já dá para perceber que a resposta certa vai ser a letra B, né? Porque é a coordenada 5, 0. Eu não preciso nem analisar o ponto P, porque o ponto P, olha que todas as alternativas estão a mesma coisa, menos 4 e menos 4, que realmente é as coordenadas do ponto P. Então já dá para mim concluir que a resposta é a letra B, né?
Então a resposta da segunda questão vai ser a letra B, certo? Tá aqui. Então, como eu estava falando para vocês, a resposta do segundo é a letra B, tá? Eu dei uma pausazinha aqui porque alguém estava ligando. Então, vamos lá para a terceira questão agora, tá, gente? Terceiro. Analisando o terceiro. Olha só. O terceiro diz assim: o salário mensal recebido por um professor de uma academia pode ser calculado por meio de uma função. A função é f de x igual a 500 mais 25, tá? Tá lá. 500 mais 25x, onde y representa o salário mensal e x representa o número de aulas dadas, certo? Aí pergunta, o gráfico que representa a função é qual? Então a gente tem que analisar essas alternativas aqui para dizer qual é o gráfico da função f de x igual a 500 mais 25x, tá? Então vai lá. Gente, observa que a função 500 f de x igual a 500 mais 25x, eu poderia representar dessa forma. Vou botar aqui do lado. F de x igual a 25x mais 500, tá? Eu poderia representar dessa forma. 25x é mais 500, tá? Então a função é essa daqui. Observa, gente, que nessa função, ela é uma função do primeiro grau e eu posso dizer que é uma função afim, não é? Se isso aqui é uma função afim, o que é que esse 25 representa na função afim? Porque lembre que isso aqui é o coeficiente angular. O coeficiente angular, ele indica que o gráfico dessa função vai ser crescente ou decrescente, né? Se o A é positivo, se esse coeficiente angular é positivo, significa que a função é crescente. E aqui realmente é positivo, né? Porque 25 é um número positivo. Então, isso significa que a função tem que ser crescente. É uma função crescente, tá? Só com essa informação vamos analisar as alternativas, certo? Olha aqui na letra A. Dá um foco aqui. Olha aqui na letra A, isso aqui é uma função decrescente, né? Função decrescente por quê? Porque ela está decrescendo, está descendo. Então, é uma função decrescente. Então, já descarta a letra A como resposta. Observa a letra B. A letra B, eu tenho aqui uma função, um gráfico de uma função que é constante, esse pedacinho, e depois ela decresce. Então ela tem uma parte constante e uma parte decrescente. Então isso aqui também não vai ser a resposta dessa função, tá? O gráfico dessa função. Olha, analisa a letra C. Olha aqui na letra C, eu tenho uma função crescente, né? Olha que o gráfico da função é crescente, está crescendo. Então essa letra C pode ser resposta, tá? Dessa função aqui. Porque se o A é positivo, né, 25 é positivo, então a função é crescente. Então pode ser a letra C a resposta. Olha a letra D. A letra D também tem um gráfico de uma função crescente. Isso significa que pode ser essa alternativa também, tá? Então fica entre a letra C e a letra D. E olha que a letra E não vai ser resposta porque aqui é um gráfico de uma função constante. Olha que aqui o gráfico de uma função constante, então não pode ser a letra E. Então só fica em dúvida entre a letra C e a letra D, certo? Aí qual das duas eu vou analisar, assim, eu vou colocar como minha resposta correta. Para me determinar qual é a correta, gente, eu vou analisar novamente a função. Olha aqui a função é 25x mais 500, tá? Se eu já falei para vocês que isso aqui representa uma função afim, esse gráfico da letra D é um gráfico que não é de uma função afim. Por que isso aqui não é um gráfico de uma função afim, gente? Porque o gráfico está tocando na origem do plano cartesiano, está passando no 0, 0 ali, ó. Lembre que numa função afim, o gráfico nunca passa pela origem do plano cartesiano, tá? Então isso aqui não é função afim, isso aqui eu posso dizer que é uma função linear, tá? Ou eu posso dizer que é uma função identidade. Então só sobra o que? A letra C como resposta. O que é que eu poderia analisar ainda mais para me dizer que realmente a resposta é a letra C, tá? Olha que aqui eu tenho que o termo B, né? Que aqui é o termo A, o coeficiente angular. Aqui é o coeficiente linear. Olha que o termo B aqui é 500. Lembre que numa função afim, gente, esse termo B aqui, ela indica onde o gráfico vai tocar no eixo Y. Tá? Se está dizendo que aqui é 500, isso significa que o gráfico da função vai tocar no valor 500, no eixo Y. E se vocês observar aqui na resposta da letra C, olha que está começando aqui em cima o gráfico, ó.
Não está começando na origem do plano cartesiano, está começando um pouco em cima. E esse pouco em cima representa justamente que é 500. Então, nesse pontinho aqui que está começando no gráfico, equivale a 500. Não pode ser isso aqui, por quê? Porque aqui está dizendo que começa em 0, né? Então, já daqui já dá para perceber que a resposta não seria a letra D. Então, vai ser a letra C a resposta, tá? Então, analisando aí a função e os gráficos, eu tomo como resposta a letra C. Então, terceiro, resposta a letra C. Certo? Beleza. Então, vamos lá para a quarta questão agora, certo? A quarta questão diz o seguinte. Olha só. Considere a equação y igual a 2x menos 4. A representação gráfica dessa função é qual? Tá? Gente, só quer que pense o seguinte. Se eu tenho essa expressão aqui, essa equação, que aqui na questão está dizendo que é equação, mas eu posso dizer que é uma função, né? Olha só, y igual a 2x menos 4. Só está perguntando qual desses gráficos representa dessa função. É representado por essa função, tá? Qual desses gráficos é o gráfico dessa função? Aí, novamente, eu vou escrever aqui do lado a função. Olha que é y igual a 2x menos 4. A função é essa daqui, tá? Tá dizendo lá que é equação, tá? Mas olha aqui que eu estou representando como função. É a mesma coisa. Lembre que aqui é como se fosse a equação da reta, o assuntozinho que a gente está vendo, certo? Então tá aqui a função. Observa, gente, que o termo A, que isso aqui é uma função afim novamente. Observa que o termo A ele é positivo, né? 2 positivo. Isso significa que a função é crescente. Função crescente. Se eu analisar os gráficos de função crescente, eu tenho como crescente a letra B. Olha que a letra A é uma função decrescente, porque está descendo. Letra B é uma função crescente. Letra C, função crescente. Letra D, função decrescente, porque está descendo. E letra E, função crescente. Então, só fica entre a letra B, C e E, certo? B, C e E. Aí, para me determinar qual dessas três vai ser a resposta, eu vou analisar também o termo B, tá? Olha que o termo B é menos 4. Isso significa que o gráfico, né, a reta, vai tocar no eixo Y no valor menos 4. Aí eu só preciso analisar desses 4 gráficos aqui. Em qual deles está tocando no menos 4, no eixo Y? Aí se eu analisar a letra B, ó, aqui não é menos 4, onde está tocando no eixo Y. Se vocês derem um zoom aí na atividade de vocês, aqui vale menos 2, tá? Então está tocando no eixo Y no menos 2, então não pode ser a letra B a resposta. Se está tocando no menos 2, isso significa que na função aqui deveria ser menos 2. Aí se eu analisar a letra C vai ser a resposta correta, né? Porque é crescente e está tocando aqui embaixo no menos 4. Se vocês derem um zoom aí, vai dar menos 4 aqui. Então a resposta é a letra C, certo? Porque a letra E não vai ser resposta, porque observa que está tocando no eixo Y no valor 1 positivo, certo? Isso significa que no valor de B lá deveria ser 1 positivo, mas não é 1 positivo, é 1 negativo. Então já tenho que a resposta aqui nessa quarta questão vai ser a letra C. Então tá lá. Quarta questão, resposta letra C. Beleza? Vamos para a quinta questão agora. Quinto. O quinto diz o seguinte. Em cada caso, encontre uma equação geral da reta que passa pelos pontos letra A, menos 2 e menos 1, e ponto B, menos 3 e 4. Então, determina a equação geral que passa por esses pontos, gente. Tá? Eu vou copiar aqui na folha porque é o melhor. Vamos lá. Letra A. Quer saber qual é a equação da reta, né? A equação geral da reta que passa pelos pontos. Aí o primeiro ponto é menos 2 e menos 1. E o segundo ponto, né, vai ser menos 3 e 4. Essas são as coordenadas dos dois pontos. Então, qual é a equação geral da reta que passa por esses dois pontos, o ponto A e o ponto B? Gente, lembre que para me determinar a equação geral de uma reta que passa por dois pontos, eu tenho que determinar um terceiro ponto. Lembre que esse terceiro ponto é um ponto genérico. Eu posso chamar de ponto C, tá? Esse ponto C vai ter coordenadas x, y. Aí, com esses três pontos que eu tenho, eu vou aplicar a condição de alinhamento de três pontos, né? Que é um dos assuntos que a gente viu aí nas aulas passadas.
Eu vou formar uma matriz com as coordenadas desses 3 pontos e vou calcular o determinante. Então, se eu formar uma matriz, vai ficar assim a matriz, ó. Vai ficar menos 2, menos 1 e 1, menos 3, 4 e 1, e x, y e 1. Eu vou formar essa matriz aqui, certo? Lembre que eu formo a matriz constituída pelos pontos, certo? Olha que nesse exemplo aqui, gente, nessa questão, na letra A, eu coloquei as coordenadas do ponto genérico, x e y, na última linha. Nas atividades que a gente está fazendo anteriormente, eu colocava sempre na primeira linha, sempre primeiro, tá? Só para mudar um pouquinho, eu coloquei na terceira linha. Eu já falei para vocês que pode aparecer em qualquer linha, tá? Nessa primeira linha aqui da matriz, é as coordenadas do primeiro ponto. Segunda linha da matriz é as coordenadas do segundo ponto. E a terceira linha da matriz é as coordenadas do terceiro ponto. Então, eu formei a matriz aqui, ó. Desconsidere isso aqui, tá, gente? Beleza. Então, eu formei essa matriz, certo? Se eu vou calcular o determinante, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir as duas primeiras colunas aqui no lado direito, né? Então, se eu repetir as duas primeiras colunas, vai ser menos 2, menos 3 e x, menos 1, 4 e y. Tá aqui. Se eu vou calcular o determinante, vamos fazer a multiplicação das principais primeiro. Menos 2 vezes 4 dá menos 8, vezes 1, menos 8. Vou botar aqui embaixo. Menos 8. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes x dá menos x. Então, menos 1x, tá? Tá lá. 1 vezes menos 3 dá menos 3, menos 3 vezes y dá menos 3y. Tá aqui, menos 3y. Vamos para as secundárias, voltamos agora. Eu tenho menos 1 vezes menos 3 dá 3 positivo. 3 vezes 1 dá 3. Olha que a resposta aqui dá positivo, gente. Quando eu colocar aqui, eu coloco negativo, né? Inverte o sinal. Então, fica 3 positivo. Quer dizer, 3 negativo. A próxima secundária que eu tenho aqui é menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes y dá menos 2y. Trocando o sinal, fica mais 2y. E para finalizar aqui, 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes x, 4x. Positivo fica negativo. Então, menos 4x. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Depois que eu calculei a multiplicação das principais pelas secundárias, que é o determinante, né? Eu vou dizer que esse determinante aqui vai ser igual a zero. Por que eu vou dizer que é igual a zero? Porque eu estou dizendo que os 3 pontos são alinhados, né? São colineares. Eles estão na mesma reta. Então, tenho que dizer que é igual a zero. Então, vai ficar com essa expressão aqui, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu só vou organizar. Eu vou resolver o x com o x, o y com o y e o termo independente com o termo independente. Então, posso resolver aqui, ó, menos x menos 4x dá menos 5x, tá? Resolvi esse com esse. Menos 3y mais 2y, aqui eu tenho que fazer jogo de sinal, né? Quer dizer, jogo de sinal não, desculpa. Tenho que subtrair e conservar o sinal do maior. Aqui eu tenho menos 3y mais 2y dá menos 1y. E os termos independentes que eu tenho aqui é menos 8 e menos 3, tá? Menos 8 menos 3 dá menos 11. Isso aqui vai ser igual a zero. Observe, gente, que eu tenho toda a equação sendo negativa. Tá? Se eu quiser multiplicar por menos 1 só para mudar o sinal, eu posso. Mas eu posso dizer também que a resposta é isso, tá? A resposta seria menos 5x, menos y, menos 11 igual a zero. Mas só para ficar mais bonitinho, eu vou multiplicar por menos 1. Aí aqui vai ficar 5x positivo. Aqui vai ficar y positivo. E 11 positivo. Ou seja, eu posso dizer que a equação geral da reta vai ser essa daqui. Tá? Então, a equação geral da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B vai ser essa equação aqui. 5x mais y mais 11 igual a zero. Tá? Então, tá aqui a resposta da letra A. A letra B e a letra C resolvem da mesma forma. Eu vou dar uma pausa aqui e responder bem rapidinho. Vou dar só a resposta para vocês, tá? Vocês já têm noção como é que faz, vocês sabem fazer já. Então, vocês só vão comparar as respostas que vocês acharam na questão. Voltando aqui, gente, eu já respondi, tá? A letra B e a letra C. Olha que eu achei isso aqui como resposta. Formando a matriz lá com as coordenadas dos pontos, tá? Calculei o determinante. Olha que eu achei como resposta menos 7x menos 7 igual a zero, tá? Achei isso aqui. Multipliquei por menos 1 só para trocar o sinal, tá? Para ficar positivo, ficar mais bonitinho. 7x mais 7 igual a zero. Essa é a equação geral. Observa que nesse caso aqui, gente, o y deu zero, tá? Deu 0y. 0y. Ah, não preciso colocar aqui, tá?
Porque lá ficou menos y mais y, que dá 0. Então ficou sem o y mesmo. Ficou 7x mais 7 igual a 0. Aqui não tem y. E aqui embaixo, olha que eu tenho menos 4y mais 12 igual a 0. Nesse caso aqui não apareceu o x. Se não apareceu o x, é porque apareceu lá uma subtração que deu 0x, tá? 0x. Então não tem x aqui. Então achei isso aqui como resposta e achei isso aqui como resposta na letra C. Então tá aqui a resposta da letra B e letra C da quinta questão, certo? Vamos para a próxima.